Olá, amigos do canal G. Vital. Bom, gente, nesse vídeo eu queria falar um pouquinho do porquê existe uma perseguição, a palavra é essa, uma perseguição aos comerciantes. Isso tem uma razão de ser. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em cortina de fumaça? O que significa isso? Cortina de fumaça é uma expressão que quer dizer que, de repente, sabe quando você vê aquela fumaça espessa que você não consegue enxergar o que está por trás da fumaça? É exatamente isso. É quando é colocado diante de nossos olhos um determinado problema que funciona como uma cortina de fumaça. Você está enxergando aquela fumaça, aquele problema que eles colocam, mas você não enxerga o que está por trás. E eu quero tentar nesse vídeo mostrar que a pandemia, ela é uma cortina de fumaça. Aí você me pergunta, mas Gladstone, então você não acredita que existe uma pandemia, um vírus? Acredito. Tanto acredito que eu estou me cuidando. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. Eu tenho repetido isso constantemente. Quando você vê o presidente do Fórum Econômico Mundial dizendo que, palavras dele, às vezes nós nos perguntamos quando as coisas voltarão ao normal, a resposta é curta, nunca. O Klaus Schwab, ele disse isso. O Klaus Schwab também disse que a pandemia é uma janela de oportunidades. Veja bem, enquanto você está preocupado com sua vida, enquanto muitos comerciantes estão fechando seus comércios, enquanto pais de família perdem o emprego, o presidente do Fórum Econômico Mundial disse que a pandemia é uma janela de oportunidades. Eu quero que você entenda que existe um interesse em não se resolver o problema. E eu quero mostrar o que o comércio seu tem a ver com tudo isso. Bom, eu só quero te pedir uma coisa. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho, porque todo vídeo que eu fizer vai chegar até você. E eu te peço, me ajude a divulgar esse trabalho. Esse trabalho tem por objetivo trazer esclarecimentos que falta à grande maioria da nossa população mundial. Vamos lá. Olha onde entra a questão do comércio e por que o comércio tem que fechar. Na verdade, eles não querem fechar, eles querem extinguir o comércio. Por falar nisso, o presidente do Fórum Econômico Mundial, sabe o que ele disse também? Que muitas empresas deixarão de existir. Sim. No mesmo livro, The Great Reset, o grande reset, ou seja, o grande reinício, eles querem reiniciar a humanidade. Isso está escrito. E aí eu vou te explicar por quê. Veja bem, vamos buscar isso historicamente. Se a gente for voltar para a Idade Média, nós vamos entender que ali existia uma sociedade feudal, onde os feudos eram as terras. Então tudo se resumia naquilo que era produzido na terra. Nós tínhamos ali, na sociedade feudal, os burgos. O que eram os burgos? Era aquele espaço da cidade, que era uma cidade fortificada, cercada, né, que funcionava mais ou menos como uma parte administrativa da cidade. E nós tínhamos o campo, aonde se produzia, aonde o senhor feudal era proprietário de uma terra. Então ali havia uma produção, uma economia mais de subsistência, ou seja, eles produziam basicamente aquilo que a própria sociedade consumia. Não haviam grandes comércios, né, entre países e tal. Então você tinha os burgos, e nesses burgos, nessas cidades fortificadas, cercadas, esses burgos, como é que funcionava? Ali haviam grupos de artesãos. Os artesãos eram aqueles que tinham sua própria oficina, e ali ele construía o seu sapato, a sua roupa, vamos dizer assim, os seus utensílios de cerâmica, um prato, um talher, um vaso, enfim. Havia aqueles artesãos, uma madeira, um móvel. Esses artesãos, eles produziam o seu próprio bem, né, para consumo e para comércio, e ali dentro dos burgos havia uma troca desses produtos ou uma venda. O pessoal do campo também ia para os burgos e faziam também pequenos comércios daquilo que eles produziam. Então, o que havia aqui que eu quero chamar a atenção? Uma liberdade. Guarde essa palavra, liberdade. Ou seja, eu produzo,
eu comercializo, eu troco, eu imponho o meu valor, quem quiser aceita, aquele lá também vai impor o valor sobre o comércio dele, e devido à liberdade do comércio, foi se gerando uma forma de economia. Essa forma de economia foi gerando um capital que lá na frente vão chamar de capitalismo, né? Então o capitalismo nasce como fruto de uma liberdade. Aí essa classe, essa forma de comércio, dela surge essa classe chamada de burguesa. Só que no final dos anos 1700 para os anos 1800, começa, através da descoberta, da invenção da máquina a vapor, a famosa Revolução Industrial. Começam a surgir as indústrias. E aí, quando surgem as indústrias, começa a surgir uma nova forma de rico, de uma classe que vai dominar sobre outras. Agora entenda, já existia uma classe que dominava? Sim. Aqueles que financiavam eram os banqueiros da época, os grandes proprietários de terra, só que a Revolução Industrial, ela muda tudo, porque o pessoal do campo vem para as cidades em busca de emprego. Claro que aconteceu muitos problemas, tudo era muito novo. Só que o grande problema que nós queremos tratar nesse vídeo é o seguinte, é que dessa Revolução Industrial surge um grupo na França, né, que foi chamado de iluministas. Esses grupos estavam associados àquilo que nós chamamos de sociedades secretas. Havia muitas sociedades secretas, outras não secretas, mas parte dessas sociedades era formada por uma elite poderosa que resolveu estabelecer uma nova ordem social. Essa elite que estava por trás da Revolução Francesa, insuflando o povo para destruir a monarquia e a Igreja Católica. Por quê? Um dos motivos era um projeto de poder. Então, essa elite, ela comandava, ela estimulava as ideias, ela criava ideias, ela jogava para o povo, né? Tudo muito bem arquitetado. E essa elite dizia claramente na Revolução Francesa que eles iriam estabelecer uma nova ordem social, e é nova em tudo. Aqui entra uma questão econômica e uma questão ideológica. Era destruir tudo que se relacionava ao cristianismo e, de fato, construir uma nova ordem. Eu tenho vídeos que eu conto detalhes sobre isso, mas eu vou te dar só uma ideia de um pensador chamado Augusto Comte, o pai do positivismo, que nasce nesse período dessa revolução. Comte vai dizer que ele estava criando uma ciência que queria analisar os conflitos, os problemas sociais, e Comte vai dizer que o positivismo iria eliminar irrevogavelmente Deus da sociedade. E aí nasce uma verdadeira perseguição contra a Igreja Católica, e milhares de católicos, bispos, padres foram guilhotinados, porque tudo seria novo. Um novo homem, uma nova sociedade, uma nova visão de mundo e uma nova religiosidade. E esse projeto até hoje ele está em andamento, porque essa elite iria governar esse novo mundo. Então a nova ordem social, ela começou a questionar as desigualdades sociais. Diga-se de passagem, esse processo revolucionário ele se espalhou pelo mundo inteiro, chegando até aqui no Brasil. Essas ordens, né? Os Illuminatis, por exemplo, os maçons, por exemplo, estude a história da maçonaria e do catolicismo para você ver que no Brasil isso chegou a acontecer. A maçonaria perseguindo a Igreja Católica. Então, esses idealistas da nova ordem social, que veio a se chamar Nova Ordem Mundial, começaram a analisar as desigualdades sociais, e então eles chegaram à conclusão de que o problema estava onde? Na propriedade privada. Ou seja, para que você estabeleça então uma igualdade, eu preciso acabar com a propriedade privada.
Eu tenho um livro aqui, o Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx, que ele diz o seguinte. Eu fui pegar o livro aqui, o Manifesto do Partido Comunista, para você entender o que está por trás disso aqui, para não achar que são apenas palavras minhas. Olha só, Karl Marx, ele usa constantemente a ideia da nova sociedade. Veja o que ele vai dizer aqui no anexo 2 do Estatuto da Liga dos Comunistas. Karl Marx vai dizer que o objetivo da Liga é a derrocada da burguesia, o domínio do proletariado, a abolição da velha burguesia e a fundação de uma nova sociedade sem classes e sem propriedade privada. Isso está a serviço dessa nova ordem. Então ele vai dizer aqui que uma das coisas aqui no artigo 2º, ele vai dizer que é a criação de uma profissão de fé comunista. O comunismo seria uma espécie de religião. Aí você acha que é pouco? Olha o que Marx vai dizer aqui também. A limitação da propriedade privada é mediante impostos progressivos. Limitação da propriedade privada mediante impostos progressivos. Fortes impostos sobre as heranças, supressão dos direitos hereditários em linha colateral, irmãos, sobrinhos, etc. Ou seja, ele deixa claro que eles iriam tomar a propriedade privada de que forma? Aumentando os impostos. Aquilo que você produz, você vai dar para o Estado toma de você através de progressivos impostos. Então tá muito claro isso aqui, só li para você ver que eu não estou inventando nada. Então vamos lá, o que acontece aqui? Então nós vamos ver que eles entendem que as desigualdades sociais são provocadas, são fruto do quê? Da propriedade privada. Já que eles disseram que o problema é a propriedade privada, começaram a surgir então os projetos, as ideias socialistas, de socializar tudo. Agora veja bem, eu quero que você entenda que por trás disso está o projeto de domínio mundial da nova ordem que foi criada. Ou seja, os ricos, os poderosos estão questionando as desigualdades sociais, exatamente o que o Fórum Econômico Mundial faz. Mas isso é um projeto de poder. Veja bem, então surgem as ideias socialistas de quê? De que eles estão produzindo, eles querem então alcançar uma igualdade social. Aqui está uma grande pegadinha. Por quê? Porque não existe igualdade do jeito que você pensa. Entenda uma coisa, isso aqui foi tão bem estruturado que as palavras aqui nessa ideologia tem um significado que não é o mesmo que você entendeu. Então, por exemplo, quando eles falam de igualdade, eles estão quebrando todas as distinções. Mas veja bem, foi desse pensamento que surgiu lá na frente as ideias de que não há diferença entre homem e mulher. Porque é justamente essa diferença de sexualidade que gera um domínio do homem sobre a mulher. Então é necessário acabar com as distinções. Então todos nós nascemos neutro e as ideias sexuais e a orientação sexual, ou seja, ela se constrói na sociedade. Então aqui tem algo muito mais profundo, né, nessa ideia de igualdade que não dá para explorar aqui. Mas eles vão dizer que agora o Estado então pega o que é seu, toma a sua propriedade, ou expropria aquilo que você tem, ou seja, toma a sua propriedade, como fizeram com a Igreja Católica na França, na Revolução Francesa, e então o Estado, de posse do que é seu, ele é que vai distribuir. É bonito demais, não é? Mas primeiro, tiram a sua liberdade de possuir, de crescer, de multiplicar o que você tem. E segundo ponto, não é isso. Não é o pior, não é isso. É que no fundo o projeto é de domínio. Eu só posso dominar você se você depender de mim. Por isso você não pode possuir. Por isso você não pode ter a liberdade de ser independente economicamente, porque eu quero um domínio. Compreendeu? É uma forma de que o Estado controla tudo que você tem. Se a nova ordem social começou a trabalhar, a estudar as desigualdades sociais, a pensar, né? Então descobriram que o problema todo é a propriedade privada. A partir do momento que alguém tem alguma coisa,
isso gera desigualdade. Então nós vamos então criar e trabalhar agora e implantar as ideias socialistas. Aí chega Karl Marx, né, no século XVIII, e começa então a trazer toda a sistematização, a fundamentar o socialismo, dizer que nós vamos, ele disse isso, o comunismo vai acabar com a religião, vai acabar com a moral, vai acabar com as verdades eternas, nós vamos implantar uma nova sociedade, e ele usa o tempo todo a expressão uma nova sociedade, uma nova ordem, ele usa isso o tempo todo. Aí o Estado então é que vai agora implantar uma igualdade. Olha a pegadinha. Para implantar uma igualdade, precisa que haja o controle do Estado sobre a propriedade privada. O Estado precisa controlar o que você tem, porque senão você cresce mais do que o outro. Só que o problema é que eles mesmos não mexeram naquilo que eles têm. Entenda aqui uma coisa, como eles ficaram ricos? Usando a liberdade que eles tinham do capitalismo para adquirir o que adquiriram. Só que depois que ficaram ricos, eles criaram a ideia do monopólio. É por isso que nos países comunistas eles nunca combateram o capitalismo. O comunismo era o meio político que esses poderosos tinham para controlar a sociedade. Então você coloca um Lenin, você coloca um Stalin, você coloca um Hitler, você coloca um Fidel Castro, você coloca um Maduro. Olha o que aconteceu na Venezuela. Enquanto Trump era o tempo todo bombardeado com os Estados Unidos crescendo economicamente, pessoas buscando emprego nos Estados Unidos, ou seja, foi o maior nível de desemprego da história dos Estados Unidos, enquanto eles perseguem Trump, Maduro fica tranquilo com as pessoas passando fome. Por quê? Porque essa elite global, ela precisa de políticos dentro de um sistema que domine a sociedade. É isso que querem que aconteça no Brasil. Ou seja, a elite global precisa de políticos, de governos, de presidentes que sejam alinhados com esse projeto de poder global. Com todas as dificuldades e com todos os problemas que havia no capitalismo, sabe qual era a vantagem? Era a liberdade. Você, comerciante, por exemplo, você com certeza, por menos que você tenha, você é rico aos olhos de um, mas é pobre aos olhos de outros comerciantes, empresários e industriais. Mas há uma coisa que é fundamental na nossa sociedade, que é a ideia da liberdade. O socialismo diz que não, o Estado tem que promover a igualdade controlando aquilo que você tem. Então vamos lá. Então, a propriedade privada agora, ela vai estar sobre o controle do Estado. Essa é a visão socialista. E se eles não tomam o que você tem, como alguns radicais querem, eles vão tirar o seu poder de compra. Eles vão tomar o que você adquire. Tudo aquilo que você produzir, tudo aquilo que você vender, tudo aquilo que você conseguir conquistar é tomado mediante impostos. E eu li, tá aqui, eu não inventei isso. Vamos lá. Aí o que acontece? Por que você, comerciante, precisa deixar de existir? Olha só o que está aqui por trás disso. Para um domínio global, que é o sonho dessa nova ordem, dessa elite, que hoje está por trás lá do Grupo Bilderberg, de outras sociedades secretas que você nem conhece, por trás do Fórum Econômico Mundial, desse camarada aí que disse que o mundo não volta ao normal, sabe? Eles querem um domínio global. Para o domínio global, o que eles precisam? Do essencial. Só funciona o que é essencial. Sabe o que Klaus Schwab disse? Que muitas empresas, muitos comércios deixarão de existir. É porque é muita coisa para falar aqui, eu não quero desfocar o vídeo. Mas entenda, eu quero que você entenda a reprogramação de mente que eles fazem em nós. Né? Por exemplo, criam palavras, criam jargões que vai entrando no consciente da sociedade e a sociedade vai aceitando. Quer um exemplo claro disso? Ninguém fala mais sobre sexo. A gente já usa gênero. Ninguém mais fala, ou seja, todo mundo agora que se ajunta virou aglomeração.
Eles usam o mecanismo de reprogramar a nossa consciência. Eles estão dizendo, só vai funcionar o que é essencial. Quando hoje fecham o seu comércio, é porque você não é essencial. É porque você tem que deixar de existir. Então, eles vão colocando na nossa mente o que é essencial. Pegam dentro de um mercado, do mesmo mercado, uma prateleira pode, a outra não pode, porque estão combatendo o vírus. Mas eu entro aqui, eu não posso pegar isso, mas pego aquilo. Ou seja, e ainda tem gente acreditando que isso é uma forma de preservar o pequeno comerciante. Não é. Eles estão nos conscientizando, reprogramando a nossa mente para aceitar e viver com aquilo que eles chamam de essencial. Aí, o que acontece? E onde, comerciante, você é atingido? Sabe por quê? Porque comércio representa liberdade. Entenda isso, que pouca gente percebe. Na visão socialista, o comércio tem que ser controlado. Sabe por quê? Porque comércio representa liberdade. Eu vou ali na rua principal ali, aqui de onde eu moro, aqui no DF, ali eu tenho um tomate para comprar, eu tenho um arroz para comprar no comércio, eu tiro uma xerox no comércio, eu compro uma planta no mercado, eu compro uma terra numa avicultura, eu compro um cachorro num pet, eu faço, ou seja, eu dou banho no meu cachorro num pet. Comércio representa liberdade. É isso que está na alma do capitalismo original. É a ideia de você oferece o seu produto, o seu serviço e eu aceito se eu quiser. Essa palavra liberdade, ela é fundamental. Ao contrário do que o socialismo propõe, que é a ideia do controle. Em tudo eles querem o controle. Agora, como é que a elite global vai dominar o mundo se existe um comércio livre? Porque quando o comércio é livre, significa que as pessoas crescem, elas produzem, geram empregos e isso gera independência. Que se eles querem o domínio e o governo, automaticamente não pode existir independência. Porque se eu sou independente, ninguém me governa. Se eu sou independente, eles não terão domínio sobre mim. Gente, é uma questão de lógica que quem estudou esse tema sabe disso. É por isso que você, comerciante, você representa a liberdade. E liberdade gera independência. Por mais que haja deficiências, mas é isso que está por trás desse projeto maligno. É por isso que eles não têm interesse em controlar a pandemia, porque a pandemia é o pretexto que eles têm para fechar o seu comércio, para que aí gere uma dependência de todos. Você acha que isso aqui é exagero? A ONU já tem como projeto uma renda mínima universal, que eles querem começar a implantar para 1/3 da população mundial. Significa mais de 2 bilhões de pessoas vivendo dessa renda mínima. Mas essa renda mínima, ela vai gerar uma dependência que vai gerar uma mudança de comportamento. Eu terei que me adequar às novas normas. É muita coisa para falar aqui, mas eu quero que você entenda pelo menos isso. O que está por trás disso tudo. Compartilha esse vídeo, me ajuda, vamos trazer esclarecimento para esse povo. Amém? Que Deus abençoe a todos.